que nós celebraremos no final da quaresma com o Tríduo Pascal. Podemos nos sentar, por gentileza. Querido filho, querida filha, que bom, mais uma vez eu digo, ter você aqui no nosso santuário, você que veio celebrar conosco. Hoje a celebração da Epifania do Senhor, também encerramento do acampamento para as famílias desse ano de 2023. Que bom ter você nos acompanhando também pela TV Canção Nova. Saiba que todo momento é a hora de Deus para a gente, sabe? Eu gosto daquela frase de Santo Agostinho que dizia que Deus está sempre passando e que ele tinha medo do Deus que passa, ou seja, ele tinha medo de perder a graça que Deus tinha para ele em cada momento. Então saiba, você que está aqui no santuário, você nos acompanhando em casa, Deus tem uma graça especial para a sua vida nesse momento, nessa celebração. E ela é única, ela não volta. Deus tem uma graça única, singular para a sua vida, para a sua família, nesse momento, nessa celebração. Então, independente do que você esteja vivendo, talvez você com depressão, desanimado da vida, você vivendo uma crise, esteja atento, Deus vai falar com você. Esteja atento, Deus vai começar um processo de cura na sua vida. Às vezes a gente desmerece o agir de Deus, porque a gente não entende que Deus age de maneira processual. Eu quero vir ao acampamento e à missa e ser curado de todos os meus problemas, de uma vez só. Muito possivelmente você não vai sair daqui curado de todos os seus problemas, mas você vai sair daqui caminhando para a cura total de todos os seus problemas. Deus começa um processo, né? E se você não começa o processo com Deus, você não vai colher o fruto da cura total. Mas tenha certeza que Ele tem uma graça para você nessa missa, para você que está me ouvindo, para a sua família. E saiba que quando Deus começa a agir, Ele começa de maneira discreta. Ele só mostra a obra quando a obra está pronta. É que nem um mecânico amigo do meu pai. Meu pai sempre dizia, só questiona o trabalho dele depois que estiver pronto. Porque naquela época, os mais novos que não sabem o que é isso, né? Fusca, para as crianças que não sabem, era um carro, tá, gente? E tinha vela no motor. Vela não é vela que acende na missa, igual essa aqui não. A vela era um negócio que fazia parte da instalação elétrica do carro, ligada ali ao motor de arranque. Para quem não sabe também, depois o tio explica em outra oportunidade, né? Que hoje não tem mais os carros, são tudo de gestão eletrônica, né? Mas enfim, meu pai falava, não questiona, espera ele terminar, porque você fala, olha, tem que encaixar aquela vela ali, ele vai falar para você, mas eu ia fazer isso, é que não tinha dado tempo, mas eu ia fazer. Então meu pai falava, espera ele terminar o trabalho, depois você fala, está faltando a vela, ele não vai ter o que falar, né? Você desencaixou, deixou desencaixada a cabeça da vela no motor de arranque. E às vezes a gente quer dar pitaco na obra de Deus, né? Que nem eu queria dar o pitaco no trabalho do mecânico lá do meu pai. Mas Deus só mostra a obra quando ela está pronta. Eu não estou vendo, Padre, a restauração da minha família, eu não estou vendo a libertação da minha depressão, eu não estou vendo a cura de tal pessoa. Faça a sua parte, continue fazendo a sua parte, continue rezando, continue fazendo o que é certo, porque a parte de Deus Ele está fazendo. E Ele vai te mostrar quando a obra estiver pronta. Tenha fé, não tire os seus olhos de Deus. Amém? Gente, hoje nós celebramos a Epifania. E a festa da Epifania é uma festa muito importante, porque ela revela um virar de chaves na história da salvação. Por quê? Porque existiam promessas para o povo judeu, para aqueles que eram descendentes de Abraão, que o Messias viria da linhagem de Abraão, ou seja, da descendência, e depois mais especificamente da descendência de Davi, para salvar o povo judeu. Então esse povo esperava essa promessa, mas Deus já mudou a lógica com o nascimento de Jesus. Por quê? Porque 3 reis magos, né, pagãos do Oriente, estima-se que um era da Babilônia, onde hoje é o Iraque, outro da região do Irã, outro ali mais da bacia, da região árabe ali, né, daquela bacia árabe, perto daquelas regiões, daqueles países ali que estão ali. Eles de longe viram a estrela e vieram, porque entenderam
que aquela estrela apontava para o nascimento do Messias, o nascimento do rei dos judeus. Então, esse fato mostra que a salvação que tinha sido prometida para os judeus, não era só mais para os judeus. Olha só o que São Leão Magno disse no século V, no Sermo in Epifania Domini. São Leão Magno disse o seguinte, sobre esse evangelho, sobre essa festa. Vou falar um pouquinho dessa festa, depois vou entrar na realidade, dessa solenidade, melhor dizendo, e depois vou entrar diretamente na realidade das famílias, à luz dessa liturgia. Olha o que disse São Leão Magno: a providência de Deus decidiu vir em socorro do mundo inteiro, do mundo perdido, e salvar todos os povos em Cristo. Os novos salvos, disse São Leão, formam agora a descendência de Abraão pela fé, e não mais pelo sangue nem pela origem. Ele diz: entrem, pois, todos os povos na família dos patriarcas e recebam a bênção da descendência de Abraão. Vamos aplaudir isso, gente, com força? Vamos aplaudir? Porque, veja bem, o que São Leão Magno está dizendo? Que todos os povos agora entrem, venham fazer parte das promessas de Deus feitas a Abraão. Mas isso não é mérito nosso, não é direito de sangue. Nós somos descendentes de Abraão pela fé. Nós nos tornamos herdeiros da promessa. Todos os povos que não eram o povo de Deus, não era o povo prometido. E olha só, a segunda leitura diz que os povos pagãos, ou seja, aqueles que não eram o povo de Deus, foram associados ao mesmo corpo de Cristo, que é a igreja, associados à mesma herança, a herança de Abraão, e às mesmas promessas feitas a Abraão. Isso mostra para mim e para você, eu pedi para você aplaudir, que Deus não é propriedade de ninguém. Deus se revela quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. E eu vou dizer uma coisa para você: o jeito de Deus agir na história, muitas vezes vem para quebrar a nossa cabeça. Porque veja bem, Melquior, Baltazar e Gaspar, esses eram os nomes dos 3 reis magos. Quem lembra das folia de reis, né? As crianças também que não sabem, depois outra hora o tio explica, tá? Era algo que tinha, né? Quem aqui já viu folia de reis? Levanta a mão. Eu sinceramente, quando eu era gurizão, tinha ainda, e o pessoal se vestia, mas eles queriam se caracterizar como os reis, mas vestiam meio com cara de palhaço, né? E foi na época que lançaram aqueles filmes dos palhaços assassinos lá, eu corria, né? Minha mãe falava, não, é algo bom, eu ficava com medo, escondido debaixo da cama. Criança, né, tem uma criatividade que dá medo, né? Mas iam nas épocas, dessa época do ano, né, especificamente dia 6 de janeiro, os foliões, né, que iam nas casas com violão, cantando, né, representando ali os 3 reis magos que vieram adorar Jesus. Muito bonita até a espiritualidade. Mas veja bem, esses 3 reis magos vieram do Oriente para adorar o Messias. Mas olha só, os fariseus do hebraico quer dizer farushim, né, quer dizer os separados, os todos de Deus, eles não viram a estrela. Os mestres da lei não viram a estrela. O rei Herodes não viu a estrela. Quem que viu a estrela? 3 reis pagãos lá do Oriente. Gente, esse é o jeito de Deus agir. É só para você olhar para as aparições de Nossa Senhora. Nossa Senhora não apareceu com todo respeito, eu digo, a hierarquia, da qual eu faço parte, né? Mas Nossa Senhora não apareceu a bispos, não apareceu a estudiosos da Bíblia, ela não apareceu a letrados, ela não apareceu para o chefe da família, o pai, a mãe, ela apareceu a crianças em Fátima. Ela apareceu a adolescentes em Lourdes, em La Salette. E ela apareceu a um índio em Guadalupe, que era, infelizmente, na época, desprezado. Uma cultura desprezada. Deus e a sua mãe, né, em Nossa Senhora, mãe de Jesus, mãe de Deus, em Cristo, Ele não escolhe aparecer para os letrados, para os importantes, e mais, Deus muitas vezes escolhe aparecer para aqueles que têm o coração aberto, para aqueles que não têm título. A estrela não dependeu da posição social da pessoa, da posição religiosa. Não, a estrela só aparece para quem tem curso de teologia. Não é assim. A estrela só aparece para quem fez aquele cursinho, para quem reza de tal jeito, para quem leu aquele livro. Não. Deus se manifesta a quem Ele quer. Deus não é propriedade sua nem minha. Deus é Deus. Sabe? E interessante que nós podemos aprender muito, gente, com esses 3 reis magos. Porque o que eles vieram trazer a Jesus?
Quais foram as 3 coisas que eles ofertaram? Vamos ver se vocês estão atentos. Qual foi a primeira? Ouro. Qual foi a segunda? Qual foi a terceira? Mirra. Você sabe o que é mirra? Pode ser sincero. As 3 têm uma simbologia profunda. Eu vou explicar. Por que eles trouxeram ouro? Porque ouro representava a realeza. O rei na época, os reis daquela época, eles tinham uma prataria de ouro, né? Talheres de ouro, pratos de ouro, tinham os ouros do templo, o ouro da casa do rei, né? Então eles ofereceram ouro representando a realeza de Jesus. E eles ofereceram o incenso. Para quem que se oferta incenso? Você viu que o padre estava com incenso aqui, um incenso cheirosíssimo, diga de passagem, só impregna na cabeça da gente, no cabelo não sai mais, né? Mas é muito gostoso o incenso, cheiro é gostoso. Para quem que se você usa incenso? Para quem? Para Deus. Você incensa a divindade, né? Então, eles trouxeram o incenso representando a realeza, a divindade daquele rei. Eles sabiam que aquele rei era Deus. E depois eles trouxeram a mirra, mas aí dá um nó na nossa cabeça. Porque o que era a mirra, gente? A mirra, ela era cultivada desde o Antigo Egito. É uma árvore, ela era colhida de uma árvore que pode chegar a 5 metros. Uma árvore grande. E a mirra, ela era usada na época, ela era muito cara, e era usada geralmente para ungir os corpos dos reis, o cadáver ali do rei, do faraó, daquele que morreu. Tinha um perfume muito forte, né? Mas por que ele foi trazer mirra para Jesus? A mirra era um presente que representava o sacrifício. É como se ele estivesse prefigurando ali, ó, o destino daquele rei que nasceu, daquele Deus rei que se encarnou. A cruz, a redenção, a salvação, o sacrifício. A mirra era um sinônimo de sacrifício, só que era muito cara. Você sabia que, eu estava fazendo um estudo hoje cedo, que o tanto de mirra que aquele rei trouxe, segundo estudiosos da época, né, historiadores da época, equivalia a 30.000 denários, o preço daquilo. 30.000 denários na época seria 100 anos de salário de um trabalhador. Você tem noção que é isso? Olha o tanto de mirra que eles trouxeram para Jesus. Não sei o que Nossa Senhora fez, né? Se ela foi vender na internet, né? Colocou no Mercado Livre, não sei, né? Uma coisa do gênero, na época não tinha, né? Mas veio muita mirra. Você sabe que a mirra é usada até hoje, eu não devia nem estar falando essas coisas aqui, porque você vai ter gente atrás de mirra depois dessa missa. É usada para tratamento de rejuvenescimento. Não sei se funciona, mas eu estava lendo hoje, até hoje se usa para rejuvenescer, tratar gengiva. Como é que chama aqueles negócios aqui no olho aqui? Pé de galinha, para curar pé de galinha, curar, sei lá que você cura esse negócio. Vai ter gente atrás, eu não estou ganhando nada por isso, viu? Não tem nenhuma empresa de mirra me patrocinando. Nem sei se tem no Brasil, mas eu estava lendo que é usado até hoje, né? Como um cosmético, para tratar problema de gengiva também. Mas a mirra, ela representava o sacrifício. E olha que bonito a lição que esses 3 homens nos dão. Eles nos ensinam a dar o melhor a Deus, porque o ouro era o que se tinha de mais precioso na época. Então o ouro na Bíblia representa o melhor, né? Eles deram o melhor, mas eles deram também o melhor das suas posses, né? Nós somos convidados a dar também o melhor do nosso dinheiro, do nosso trabalho, para Deus devolver a Ele um pouco do que Ele nos dá. Mas eles deram também o incenso, ou seja, representa a nossa oração, louvor, adoração, que é devida a Deus, é o dever da religião, que dizia Santo Tomás de Aquino. Mas também eles deram a Deus ali o símbolo do seu suor, do seu sacrifício, da sua jornada, do tempo que eles viajaram para chegar ali, né? E isso é muito bonito. Agora, tendo introduzido, falando um pouco da festa, eu quero usar aquilo que a liturgia nos traz como elemento, querido filho, querida filha, aplicado para a realidade das nossas famílias. Eu estava rezando hoje cedo, preparando essa homilia, e Deus me deu uma inspiração de, a partir dessa liturgia, óbvio, nem tudo é uma cópia do que são as leituras, mas construir com você 8 passos para que você seja feliz em família, para que você viva relacionamentos felizes. 8 passos. Preste atenção. E haja vista que a primeira leitura disse o seguinte, que o mundo é envolto por trevas, mas sobre você brilha a luz do Senhor. Talvez existam trevas na sua família, mas hoje a luz de Deus quer brilhar. Então esses 8 passos são passos para que nós viabilizemos, ajudemos Deus a fazer a luz dele brilhar na nossa vida, na nossa família. Primeiro passo, guarda isso no coração.
para você restaurar a sua família, para você viver bem em família, nessa missa que encerra o acampamento das famílias. Ofereça a mirra pela sua família. O que isso significa? Saiba se sacrificar pelo seu relacionamento. Porque quem não se sacrifica pelo relacionamento, sacrifica o relacionamento. Quem entra num relacionamento com uma mentalidade muito utilitarista, o que eu vou ganhar desse relacionamento? Só querendo ganhar, sacrifica o relacionamento. Ou seja, em resumo, não seja egoísta. Sacrifique-se pelo relacionamento. E sacrifício, a gente tem uma ideia muito errada e muito pesada muitas vezes do que significa o sacrifício. Mas gente, eu já disse isso aqui outras vezes e retomo, a palavra sacrifício vem do latim sacer offere, que quer dizer um santo ofício, uma santa obra, algo que eu faço que é santo, que tem sentido. O que é se sacrificar pela família? É de fato amar, vivendo a oblação que meio que Jesus viveu na cruz. Eu dou a minha vida pela família, eu dou a vida pelos filhos. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Olha, eu tenho acompanhado várias famílias e eu tenho percebido que uma das maneiras melhores de você se tornar uma pessoa menos egoísta é ter um filho. Porque depois que você tem o filho, já era. Você é sempre em segundo, terceiro, quarto ou sexto plano. Esse tempo atrás eu vi uma mulher que chegou na missa, ela tinha esquecido, acho que ela tinha planejado em prender o cabelo e esqueceu de prender, esqueceu o negócio, chegou, tadinha, medonha, né? A visão de um pássaro, bem feio, né? Tadinha. Aí ela conversando, aí tinha uma outra amiga dela que estava comigo e brincando, nossa, né, você não conseguiu pentear o cabelo? Aí ela bateu a mão e falou, nossa, esqueci o negócio que eu ia prender. Como é que chama o negócio que prende o cabelo? Assim, tem um monte de nome, né? Uns chamam xuxinha, sei lá, né? Como é que é? Buchinha. Isso aí. Ela falou, nossa, eu ia prender, mas daí o meu pequeno começou a chorar, e a outra falou que estava com fome, aí o outro, ela tinha 3 filhos, né? Aí eu nem lembrei, eu falei, meu amigo, ser mãe e pai é pedir para ser menos egoísta, né? Se for pai e mãe como manda o figurino, porque é uma doação, só que mesmo assim, tem pessoas que têm filho, mas não entendeu que é a hora de se sacrificar. Filho, bota na sua cabeça, filho não é tempo de colheita, é tempo de plantio. Você vai colher lá na frente, mas agora é tempo de sacrificar. Filho não é colheita, filho é plantio. Você está plantando e você não vai receber nada em troca, né? Nada em troca. E criança, além de tudo, às vezes ainda dá uma na sua testa, né? Que nem a professora esses dias atrás que chegou e a criancinha, ela dava aula para o infantil ali de 5, 6 anos, aí a criancinha chegou nela e falou assim, você não tem namorado, né, tia? Ela falou, não. Ah, tadinha, que a senhora é muito feia, né? Criança fala o que vem na testa, né? Que vem na cabeça, né, melhor dizendo. Além de tudo, você está dando e de vez em quando a tua criança ainda vai olhar para você de manhã sem pentear o cabelo e vai fazer assim. Que é você? O que é você? Não, é a mamãe, calma, deixa eu pentear aqui, né? A Juba. Filho é plantio. Filho não é colheita. Sabe? Então filho é sacrifício, é doação, é cruz. É lindo, mas é cruz. E olha só, eu peguei um texto muito bonito, tem um documento da igreja, do Pontifício Conselho para a Família, chamado Sexualidade Humana, Verdade e Significado. Lindo, eu aconselho os pais a lerem sobre tudo. No número 51, esse documento diz o seguinte, presta atenção, certas e graves carências ou desequilíbrios que se realizam por parte dos pais, presta atenção, por exemplo, a ausência da vida familiar de um deles ou de ambos, o desinteresse na educação dos filhos, a severidade excessiva, são capazes de causar nas crianças distúrbios emocionais e afetivos que podem marcá-las por toda a vida. É necessário que os pais encontrem tempo para estar com os filhos e entreter-se com eles e dialogar com eles. Os filhos são a sua tarefa mais importante. Guarda essa palavra da igreja. Se bem que aparentemente não é uma tarefa rendosa que gera dinheiro. Filho é investimento. Filho não é colheita, filho é plantio. Os filhos são a sua tarefa mais importante. Se bem que aparentemente nem sempre rendosa, que dá renda, né?
Eles são mais importantes que o trabalho, mais importantes que as distrações, mais importantes que a posição social. Sexualidade humana, verdade e significado, número 51. Vamos aplaudir isso aqui, essa luz que a igreja nos dá? Sabe, pode aplaudir com força. Porque veja bem, a igreja fala sobre tudo. A Bíblia fala sobre tudo. A igreja não dá instrução para os pais, é você que não procurou. Tem instrução sim, e eu estou trazendo o conteúdo do magistério da igreja aqui para você. Sabe? Mas é um sacrifício. Olha só, os filhos são sua tarefa mais importante. Claro, não é só a única tarefa, porque tem pai também que é outro extremo, né? O filho nasce e não quer mais saber do marido, da esposa, o marido não quer mais saber da esposa, começa a ser amiguinho, o filho dormir no meio dos dois. Olha, quando o filho começa a dormir toda noite no meio dos dois, o negócio está ruim e vai piorar. O casal é casal, minha filha. Você só tem esse filho porque você e o seu marido casaram e se uniram. Então a criança, ela é importante a educação dela, mas ela precisa estar no lugar dela. Vocês precisam continuar namorando, não dá para a senhora inventar uma dor de cabeça toda noite, né? Ou ele inventar uma dor na coluna, né? Que também acontece hoje em dia, que esses homens de hoje em dia, eu vou dizer para você, Jesus, vem, volta logo, ajuda, fortalece esse varão, né? Como diz, né? Na Bíblia você sabe que o homem é chamado de varão, né? As traduções antigas, né? Varão de Jeová, né? Que nem disse nossos irmãos aí, protestantes. Mas o filho no lugar dele, óbvio. Mas não dá para negar que, como disse o documento, os filhos, a educação dos filhos é algo muito importante. É um investimento. Se o tempo que você gasta com seu filho hoje plantando, correndo atrás, ó, que nem essa mãe aí, atrás da menina, né? Não tem jeito, ela tadinha, querendo ser bem discreta, aí o padre já fala aí, né? Se ela for tímida, vai ter um infarto agora, né? Mas não é não, né? Tá sorrindo. Aí, Deus abençoe. O tempo que você gasta atrás do filho, ali que nem aquela mãe jovenzinha, atrás da criança, quem está em casa acho que não conseguiu ver, mas tinha uma cena que acontecendo no santuário. É um tempo abençoado, é um sacrifício por amor. E eu digo para você, filho novo não dá nenhum retorno. E não tem que dar retorno. Não dá retorno financeiro, não dá retorno de elogio, é só dor de cabeça. Mas é uma missão linda, é uma vocação linda que Deus deu a quem é chamado ao matrimônio. E é um plantio que você vai colher lá na frente. Não tem que ver filho como se tivesse que dar lucro. Sabe, essa mentalidade calculista que as pessoas têm até na hora de ter filho, pelo amor de Deus. O amor, dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, não sabe calcular. O amor é doação. E claro, se você educa bem, você vai colher. E vai colher muito bem. Vai colher frutos maravilhosos. Então, saiba se sacrificar pela relação. Saiba oferecer a mirra do sacrifício todos os dias. Quer ver outra coisa que é sacrifício? A gente que acompanha os casais. Quer sacrifício maior do que você dividir com a pessoa todo dia? Sua cama, sua pasta de dente, seus sonhos, dividir o seu futuro, dividir o seu corpo. Até a coisa mais nossa que a gente tem é o corpo. Mas quando você casa, você fala para o outro, olha, meu corpo também é seu. É uma só carne. Você está oferecendo para o outro todos os dias. É seu no sentido metafórico, óbvio, né, de comunhão, de entrega. É uma cruz, mas é preciso oferecer a mirra todos os dias. Porque, repita depois do padre, quem não se sacrifica pelo relacionamento, sacrifica o relacionamento. Tem sacrifícios que são necessários, filho, filha. Segundo passo para você restaurar a sua família, viver bem em família, saiba oferecer o ouro à sua família. O que é o ouro? Fazendo alusão ao evangelho de hoje, é o seu melhor. Me perdoe, mas tem gente que só dá o resto para a família. O resto. É bom com todo mundo lá fora, é simpático, né? O cara trata a esposa de qualquer jeito, né? Não vou nem falar que animal que eu pensei como ele trata, mas ela trata daquele jeito. Aí está na fila do banco, chega uma bonitona lá, né? Tal. Ou passa aqui na minha frente, não, por gentileza, eu posso te ajudar. Aí a mulher fala, a esposa olha e fala, quem que é esse? Né? Tá um negócio, é que nem tem ambientes que você vai, né? Chega a senhorinha pedindo ajuda, ninguém atende. Chega uma bonitona, todo mundo, você, pois não. Ah, vontade de dar uma benção com a mão fechada na testa, né? Mas tem pessoas que não dão o melhor para a família. Chega alguém lá de fora, está sempre simpático. Chega uma mulher bonita, sempre dando atenção, mas a esposa que está se matando pelo marido todos os dias, cuidando dos filhos, limpando da casa, trata mal. A gente precisa aprender a dar o ouro para a nossa família, ou seja, o nosso melhor. O ouro é o que tinha de melhor.
dar o ouro do nosso tempo, dar o ouro dos nossos bens, do nosso dinheiro, investir nos filhos, no lazer, é tão importante se você pode, sabe? Investir, dar o ouro do seu humor, o seu melhor humor para a sua família. Agora tem gente que, me perdoe, vive de mau humor, sabe? Olha, essa pessoa está fazendo hora extra na terra, só pode. Tem gente que está sempre bravo, fica imaginando, né? Acorda bravo, fica bravo, o mosquito irrita, o vento irrita, o calor irrita, a chuva irrita. Por que não, aliás, por que não vai passear de uma vez, né? Vai bem longe. Não siga esse conselho, por favor. Mas você conhece alguém assim? Que tudo está ruim, sempre está de mau humor. Olha, você precisa dar o ouro do seu bom humor para sua família, para sua esposa. Ai, meu dia foi difícil. Tem gente que é tão egoísta, que acha que porque teve um dia difícil, tem o direito de estragar o dia de todo mundo que encontrar. Deixa de ser egoísta. Se o seu dia está ruim, como diz o Padre Jonas, nosso pai fundador, sempre nos ensinou, o problema é meu, mas o rosto é do outro. O outro não tem culpa. Eu preciso dar o meu ouro no meu sorriso, na minha atenção, na minha simpatia. E tem pai que espera que o filho haja como adulto. Ai, padre, meu filho de 3 anos não foi capaz de entender que eu peguei trânsito. Cheguei em casa sofrido. Estou triste porque o Corinthians perdeu. Papai, ele tem 3 anos, ele é criança, ele vai bagunçar mesmo. O adulto é você, ou você está agindo pior que ele. Tenha paciência, converse. Entre no mundo da criança, brinque. É o ouro, é o melhor. Continuando. Terceira dica, e essa é importante. Porque o que acontece? Eles ofereceram incenso. Incenso na Bíblia, como eu disse, é sinal de adoração e é sinal do reconhecimento da divindade. A terceira dica é: oferte o incenso na sua família. Ou seja uma pessoa que honra a Deus e mostre isso para a sua família. Seja uma pessoa que adora a Deus, que prioriza o que é de Deus e mostre isso na sua casa. Mostre os frutos disso na sua casa. Não é para você ficar que nem um beato ou uma beata fugindo da família na igreja, porque tem gente também que usa a igreja como fuga. Tem reunião da escola, o pai nunca pode ir porque sempre está no grupo. Uai, meu amigo, você não é padre, você não é freira, vai cuidar do seu filho, vai rezar quando der para rezar. É o tal negócio, quem está dentro quer entrar, quem está fora quer sair, né? É freira querendo casar, mulher casada querendo viver igual freira, né? Pelo amor de Deus, né? Tem gente, ai padre, eu casei, mas eu não gosto de intimidade com meu marido. Ai, você é celibatária, minha filha? Faz parte, o sexo faz parte. As crianças tampam o ouvidinho por um momento aí, por gentileza, né? Faz parte também. Quando você jurou o casamento, você também jurou que ia viver essa entrega, né? Como diz esse dia, eu vi um pregador falando, já falei aqui, repito, que Deus fica muito triste quando o casal peca e faz sexo antes do casamento, cometendo o pecado da fornicação, né? Daí o pregador disse, mas ele fica mais triste ainda quando casa e não faz depois, né? Porque antes de casar é um fogo, depois, ai, não quero, ai, tô mal, ai, eu não tenho vontade. Para a cadeia, né? Visitar os presos, fazer um serviço de caridade, pelo menos, né? Mas para dizer que, olha gente, a igreja não pode ser uma fuga para você viver como se fosse um aleluiado. Você tem família, vá à igreja, reze, mas sua missão é a sua casa em primeiro lugar. Não é para abandonar a igreja não estou falando isso, mas para colocar as coisas nos lugares, no lugar, os pingos nos is. Então voltando, oferte o incenso, ou seja, busque a santidade com seriedade, seja santo. Porque quanto mais de Deus você for, melhor você vai ser para a sua família e para você mesmo. Quanto mais santo você for, mais a sua família vai ser feliz. Porque um santo de verdade, alguém que luta pela santidade, é um bom pai, é uma boa mãe, é um bom esposo, é paciente com os filhos, entende qual é a sua função, não fica querendo jogar em posição que não é sua, como eu usava a metáfora do futebol ontem. E guarde isso no seu coração. O segredo, quer saber qual é o segredo para um casal dar certo? Essa dica aqui vale todo esse acampamento. Quer saber sim ou não? Faz essa cara de expectativa assim, ó. Quero. Assim como aquela vizinha, quando aquela vizinha vem contar uma fofoca sem vergonha, você fica lá, não, eu não sou de ouvir, mas conta aí, né? Vamos ver. Sabe qual é o segredo para um casal dar certo e ser feliz? Ambos se apaixonarem por Jesus. Um casal apaixonado por Jesus vai ser feliz, tenha certeza, porque Jesus vai ser o equilíbrio da relação deles, Jesus vai ser o sentido, Jesus vai ser a força, Jesus vai ser o que liga, o que une, o que é cola, o que dá consistência, o que dá fundamento.
Oferte o incenso na sua família. Ou seja, se apaixone por Jesus. Se o marido é apaixonado por Jesus, o amor dele por Jesus vai fazer ele amar a esposa dele 5 vezes mais do que se ele não amasse Jesus. Porque quando a gente ama Jesus, a gente recebe, a gente é dotado, nos ensina o catecismo da igreja, por um amor sobrenatural, o dom de um amor sobrenatural. Não é só o amor de olhar a sua mulher e achar, nossa, bonita, sarada. Não, não. É aquele amor de dar vida, é aquele amor que você olha para ela e fala, se hoje fosse preciso eu morreria por essa mulher. Se hoje fosse preciso eu morreria por esse homem, morreria por esse filho, por essa filha. Esse é o amor sobrenatural. Quando você se apaixona por Jesus, você recebe o dom desse amor sobrenatural, capaz de morrer pelo outro, capaz de dar a vida pelo outro. Então o segredo para o casal dar certo é ambos se apaixonarem por Jesus. E eu digo para você, enquanto Deus não for o centro do seu relacionamento vai ser desequilibrado. Quem não tem Deus como fundamento do relacionamento, viveu e viverá sempre um relacionamento desequilibrado. Se Deus não é o fundamento da sua família, os seus relacionamentos vão ser desordenados e desequilibrados. Por quê? Porque você vai buscar nas pessoas o que só Deus pode te dar. Não busque nas pessoas o que só Deus pode te dar. Não espere do seu marido o reconhecimento, a cura da sua alma, das suas feridas, talvez da infância, do abuso que você sofreu, da falta do seu pai, do que você não aceita na sua aparência, no seu cabelo, no seu corpo. Não busque a cura disso no seu marido ou na sua esposa, porque isso ele não tem para te dar. Quem pode curar o teu coração dos seus traumas, dos seus complexos, dos vazios, é só Deus. Se Deus não preenche você, o seu relacionamento vai ser desequilibrado, e pessoa nenhuma vai poder te dar o que Deus pode te dar. E esse ofertar o incenso consiste também em ser uma pessoa de oração. Porque você que é casado, casada, você não pode abrir mão da oração. A oração é muito importante. Quem não reza não oferta incenso a Deus. Quem não reza não oferta incenso. E mais, a oração é super importante, porque quem não reza já começou a cair em tentação. Quem não reza já começou a cair em tentação. Por exemplo, esses dias eu estava lendo uma catequese de São João Paulo II, sobre as catequeses da teologia do corpo. Eu parei bastante no compêndio, nas páginas 235 a 237. E na 236, o Papa São João Paulo II falou o seguinte, que quando a gente não reza, eu vou traduzir com as minhas palavras, porque o Papa usou uma linguagem muito filosófica, né? Mas entre traduzindo e trazendo em miúdos, o que o Papa São João Paulo II disse foi o seguinte, que quando a gente não reza, a gente começa a cair em tentação e começa a ser iludido. Porque é como o que aconteceu com Eva no Jardim do Éden, quando ela foi enganada pela serpente. Presta atenção. A serpente prometeu para Eva o que ela já tinha. Você vai ser como Deus. Gente, Eva participava da vida de Deus, ela caminhava com Deus toda a tarde, ela nasceu do sopro de Deus, ela tinha a imagem de Deus em si, ela já tinha aquilo. Mas quando você não reza, quando você se afasta da intimidade, você começa a cair na tentação de querer o que você já tem. Começa a olhar para a grama do vizinho e ver que a grama do vizinho é mais verde, que a outra pessoa é mais simpática, que o filho do outro é melhor, que a outra mulher é mais bonita. A oração te impede de cair na tentação e te mostra a verdade, porque a tentação sempre traz uma promessa ilusória de felicidade, uma mentira. Então, oferte o incenso na sua casa. Vai guardando. O primeiro passo é ofertar a mirra em casa. O segundo, ofertar o ouro. O terceiro, ofertar o incenso. Quarto passo, muito importante. Saiba ofertar. Aliás, entenda que na sua família as pessoas precisam de amor. Ponto. Esses 3 magos, eles andaram, gente, ou vieram de cavalo. Naquela época não tinha metrô, não tinha avião, não tinha carro. Mais de 2.000 quilômetros, quase 3.000 quilômetros eles andaram. Dependendo, um até quase 4. Um deles, dependendo da região, pelo que se estima da região geográfica de onde ele veio. Isso é um gesto de amor ao rei que tinha nascido. E saiba que na família a gente precisa injetar amor.
A gente precisa injetar amor. Eu estou usando muito para essas pregações aqui um livro que se chama 7 Princípios para um Casamento Dar Certo, né? Do John Gottman, que é um pesquisador, né, um psiquiatra da Universidade de Washington, no estado de... aquele último estado, eu não me lembro o nome de um dos Estados Unidos, divisa com o Canadá, que ele pesquisou, eu falei isso na sexta-feira e retomo hoje, casais por mais de 20 anos. Eles pagavam, por exemplo, davam uma ajuda para um casal passar uma noite lá na faculdade. E tinha uma casa mobiliada, montada, que era chamada Laboratório do Amor. Então lá eles conectavam eletrodos no coração, na cabeça do casal, e ficavam filmando eles quando eles estavam conversando, jantando. E os casais às vezes esqueciam e viviam a vida lá como se vive na casa mesmo, né? E eles coletaram dados por 20 anos e cruzaram esses dados. Então, depois de todos esses anos, eles lançaram esse livro, no qual eles tinham 93% de precisão para dizer se o casal ia ficar junto ou não, analisando ali o jeito do casal se relacionar. Como eles falavam, como eles interagiam, como eles olhavam um para os outros, como o coração batia quando o outro estava falando. E presta atenção nisso, que é muito importante. Sabe o que eles concluíram? Que os casamentos que dão certo são aqueles casamentos nos quais existe mais interação positiva do que negativa. Ou seja, que existe mais amor do que discórdia, que existe mais gestos de amor. E o que é interação positiva para os especialistas ali, que escreveram esse livro? O John Gottman e a sua equipe, né? Isso é dado, gente, são dados cruzados, não é achismo. Interação positiva é, por exemplo, expressão facial, palavra, aperto de mão, abraço, interação com o outro, né? Por exemplo, uma interação positiva. A sua esposa está falando, nossa, meu pai morreu faz 5 anos, hoje eu estou meio triste, né? Aí o marido olhava assim para ela e falava, meu amor, estou aqui, colocava a mão na mão dela, interação positiva. E às vezes a mulher falava a mesma coisa, olha, meu pai morreu, eu estou triste, o marido no celular, sim, tá. Mas como é que é? Tal. Nem olhando. Então eles concluíram que para o casamento dar certo, para cada interação negativa tinha que ter 5 interações positivas. Senão o casamento ia acabar. E eles faziam lá entre eles e diziam, esse casamento vai durar 3 anos. 2 anos e meio o casamento acabava. Porque eles estudaram. E eles entenderam que precisa ter interação positiva. O que é interação positiva? O outro precisa se sentir em casa com você, precisa se sentir seguro, precisa se sentir acolhido, precisa se sentir especial. Porque eles concluíram que ninguém aguenta viver sob pressão. Já percebeu quando que você está estressado, que o seu cérebro libera o cortisol, você está agitado, né? Ninguém consegue viver assim nesse clima de tensão. É desumano, a pessoa não consegue. Se ela não se sente acolhida pelo esposo ou pela esposa, ela não vai conseguir por muito tempo. Então, o que é preciso fazer? Injetar amor. Injetar interação positiva. Ou seja, o que é uma interação positiva? É um cuidado com o outro. É um beijo de manhã na testa ou na boca, que seja, não vou descrever mais. É um presente que você dá. É uma atenção que você dá. É o pegar na mão, passar na mão assim, na mão do outro, quando o outro está falando. É o fazer um carinho, né, um cafuné. É o mandar uma mensagem. É o cuidar da família do outro. É o fazer algo que para o outro você sabe que é importante. São interações positivas. E se não tem isso, gente, saiba que o corpo fala. Se você está sempre tenso e não à vontade do lado do outro, vai dar ruim. E eles diziam que o casal precisam descobrir. Eu traduzi assim, né, como apreciar, era outra palavra. O casal precisa descobrir a arte do apreciar, né? O que é apreciar no português? Eu gosto tanto dessa palavra, prefixo a mais preciar. O que é apreciar? É dar preço, é dar valor, né? O que é apreciar a sua esposa? É olhar para ela e admirar, é falar, nossa, teu cabelo está tão bonito. Talvez você está até profetizando, não está tão ainda, né? Mas vai ficar um dia, né? É dizer... olha, que bom estar aqui com você. Ela sabe. Nós homens, nós falamos muito nisso, porque para muitos homens, mulheres, entendam, não estou generalizando, mas a nossa cabeça funciona assim, eu estou aqui com ela, se eu não gostasse dela, eu estava com outra. Então a gente pensa assim, né? O que eu tenho que ficar falando para essa mulher? Se eu não gostasse dela, eu estava com a vizinha, eu estou aqui já com ela, deixa eu assistir meu futebol aqui, deixa eu ver o Corinthians perder de novo, tranquilo, né? Então, mas para a mulher, né, e isso é provado cientificamente, é mais até importante do que para nós homens. O elogio, a validação, o apreciar. Para ambos os lados é importante, óbvio. Mas isso aqui, cientificamente, eles mesmos concluíram que para a mulher é mais importante ainda. A validação, o apreciar. Então não economize no amor, não seja mesquinho no amor. 5º passo,
isso está implícito nesse que eu acabei de dizer, saiba motivar o outro. O que esses especialistas descobriram, gente, nesse livro? Que o ser humano é movido à motivação. E que se você ficar do lado de uma pessoa que te desmotiva 24 horas por dia, é impossível você sobreviver de maneira sã, psicológica e afetivamente. Sabe? Esses dias eu vi um vídeo na internet que eu falei, esse cara tem que levar uma coça. O cara chegou sem nada na mão assim para a esposa e falou assim, uma flor para a mulher mais bonita do mundo. Aí a mulher abriu um sorriso, né? Falou, ai, que bom, cadê a flor? Ele olhou para ele e falou, cadê a mulher mais bonita do mundo? Falei, aquele morreu. Aquele naquela noite ele não sobreviveu, né? Mas aí você via na cara, claro, foi ali uma piada, não sei se eles combinaram, talvez foi até combinado nesses videozinhos de internet entre os dois, mas eu acho que não foi porque você via a cara de desânimo no olho da mulher, no rosto da mulher, né? Os olhos de desânimo, a expressão de desânimo. Às vezes você está desanimando a pessoa, é preciso saber motivar, gente. Tem que motivar o seu esposo, porque amar é querer fazer o outro crescer, é querer fazer o outro progredir. Motive-o no trabalho dele, motive-o na missão dela, motive-a como mãe, como pai, motive-a para estudar, para ele aprender mais. A motivação é importante. 6º passo. Eu estou ficando com pouco tempo, mas eu vou tentar concluir aqui. Esse é um passo que daria para fazer uma pregação inteira sobre ele. Não tenha preguiça relacional. Já preguei isso aqui numa missa das famílias, uma segunda tarde aqui, e retomo. O que é a preguiça relacional? Diziam esses especialistas do livro que eu citei. É aquela pessoa que acha que já está garantido. Não, já casei, meu marido está aqui, eu posso ficar parecendo aqui o boneco assassino quando ele chega em casa, que está bom. Não preciso mais me arrumar para ele, não preciso mais passar batom, não preciso mais nem escovar o dente com bafo, matando o infeliz, né? O marido também, pelo amor de Deus, né? Não é só a mulher não, viu, marido? Cria vergonha nessa sua cara, porque ela não merece essa barba toda desgranhada, como diz lá no Nordeste, né? Se você quer ter barba, cuida dessa barba, porque sua esposa não é obrigada a ficar procurando no meio da floresta onde está a sua boca na hora de te beijar, né? Cuida dessa barba. É a preguiça relacional. A pessoa acha que está garantida, aí não se cuida mais, aí não surpreende o outro, né? É a zona de conforto no relacionamento. O relacionamento você tem que surpreender o outro, você tem que querer, sabe, ser presença para o outro, você tem que querer fazer bem para o outro, você tem que querer surpreendê-lo, sair da zona de conforto. Você se arruma para o seu marido? Não arruma para o marido, na hora que vai na festa com as amigas, se arruma para as mulheres verem a sua bolsa bonita. Ué, você tem que se arrumar para aquele com quem você casou, não para suas amigas, que fica reparando em tudo e vai falar mesmo de qualquer jeito, viu? Conclua que isso vai acontecer, né? Mas fuja da zona de conforto. 7º passo, isso aqui é importante, fruto de uma outra pesquisa que o padre leu, um pesquisador chamado Walter Keltner, da Universidade da Califórnia, ele disse o seguinte: para um relacionamento dar certo, você precisa aprender a tornar o seu relacionamento leve. Ou seja, não briga por tudo. Precisa ser leve. Não é para brigar por tudo. Você não pode levar tudo tão a sério. É preciso ter bom humor. É preciso não brigar por tudo. Tem gente que briga por tudo. Aquela esposa detalhista, aquele esposo chato, onde já se viu, mas o cachinho do meio do cabelo do menino está bagunçado. Que se exploda o cachinho do meio. O importante é vocês serem felizes. Não levar tudo tão a sério, tornar mais leve a relação. Isso é fruto de pesquisa também, gente. Sabe? E 8, e último passo, eu não vou falar muito, que eu já falei dele um pouco. Isso também é fruto das pesquisas. Saiba que para um casal, sexo é importante. Crianças, fecham o ouvido um minutinho aí. O sexo é importante. Os especialistas concluíram isso. Porque quando o casal começa a ficar muito amigão, né? Você começa a chamar a outra de mãe. Como é que na hora do vamos ver, você vai ter coragem pensando na sua mãe, meu amigo? Pelo amor de Deus, isso é contrassenso, né? Quando eu vejo o esposo chamando a esposa de mãe, eu falo, vai dar ruim, hein? Vai dar ruim. Eu não teria coragem, não. Na hora eu travaria, eu falo, não, deixa pra lá. Também que eu já sou padre mesmo, não passo por essas coisas, né? O pai, imagina, chamar o marido de pai, com todo respeito, mas ó, tem que namorar, meu amigo, tem que namorar. Minha filha, você é casado, você não é freira, a senhora não é celibatária. Ai, padre, sabe o que é? Eu não gosto. Está ruim, conversa sobre isso, veja o que está ruim, acerta os ponteiros, porque é uma dimensão importante do relacionamento. Não deixe os filhos separarem vocês. E está escrito na Bíblia, não vos negueis uns aos outros, né? Na relação, na intimidade, é importante também.
Sabe, é tão importante, a gente escuta tanta coisa por aí, a gente que é padre, que tem que ficar falando disso em homilia. Olha que papelão que eu tenho que passar por causa que você não entende as coisas. E eu que tenho que ficar aqui falando depois. Mas se eu não falar também, Deus vai me cobrar, porque Ele sabe que Ele está me mostrando, está me fazendo as pessoas virem falar, né? Então, fazer o quê? É os padres que ficam nessa sinuca de bico. Mas é importante, tem que conversar. Ai, padre, é que eu não tenho mais gosto, eu não tenho mais prazer. Às vezes não é prazer, é amor, é doação, é cruz também. Eu estou dando a vida através desse ato, para o meu esposo, para a esposa que eu escolhi para viver comigo para sempre. É amor também, não é só prazer, isso é utilitarismo, também é amor, sabe? Enfim, então aí as 8 dicas para você colocar em prática, não é só para ouvir e falar, ai que bonito. Não quero que você ache bonito, eu quero que você viva, porque assim o seu relacionamento vai ser feliz, a sua família vai decolar e você vai ser feliz na educação dos filhos, como esposo, como esposa. Você acredita nisso, sim ou não? Então vamos aplaudir o nosso Senhor, que nos reuniu, que nos trouxe aqui e que está falando com a gente de maneira tão precisa nessa tarde. Vamos ficar em pé? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, é só viver.